especial Mulheres em Destaque. O programa é entender alguns dos direitos das mulheres. Nossos alunos da MF Maurício Goulart têm a dizer: na minha vida isso não existe, porque nós somos todos iguais, tanto homens quanto mulheres. Já quais são as diferenças? Os homens que eles são machistas, eles acham que a mulher tem que ficar em casa só cozinhando e ficando na casa. Mas não é nada disso, a mulher também pode sair, pode trabalhar, pode sair do cinema, não só ficar em casa, ou então não precisa ficar apanhando. Eu acho que não, porque tem a diferença, pois quando a gente vê o trabalho entre de homem e de uma mulher, com certeza o homem vai ganhar muito mais que uma mulher por causa do machismo. Porque eu acho que o homem, ele quer ser mais que a mulher do que ele pensa que ele é o rei de tudo, mas só que ele não é. Sem a mulher ele não é nada. Na minha opinião, eu acho que não. Tipo, as mulheres elas são tratadas de uma maneira e os homens são tratados de uma maneira mais, como eu posso dizer, dê mais valor aos homens do que às mulheres. As duas faces de Eva. Essa mulher, ela tava no algo que ela tava certa. O menino passou a mão nela e ela foi se defender, ele deu um soco na cara dela. Como eu me sinto agredida pelo homem, eu me sinto muito triste. E o que passa na minha cabeça é assim, que se todo dia uma mulher for agredida, isso nunca vai mudar. Nunca vai ter, nenhuma mulher nunca vai ter direito, nenhuma mulher vai poder viver em paz, nunca nenhuma mulher vai ter uma vida feliz. A mensagem que eu deixo para as mulheres é assim, que mesmo se alguém te bater, vai na polícia, vai na Lei Maria da Penha e nunca desista dos seus sonhos. Eu não sei, eu acho que o pensamento da sociedade é que eles acham que as mulheres são mais fracas. A bela e a fera. Existem, eu acho, porque eles querem superioridade, mas é algo que vem de muitos anos atrás e eu acho isso muito horrível. Tento me colocar no meu lugar e tentar subir o máximo para que eu não seja agredida psicologicamente. Isso que a pessoa ela não tem humanidade dentro dela, como se alguém fosse lá e falasse, você é um objeto, você não é uma pessoa que eu vou respeitar, nunca. Um certo sorriso de... Eu expresso minha opinião, tipo, não gostei, é melhor você parar antes que isso piore. Eu me sinto um pouco excluída, porque é algo que é horrível. E os pensamentos que passam pela minha cabeça é, cara, que idiota. Entender os direitos na visão de convidados especiais. Nada quer. Mulheres, apesar de hoje em dia elas estarem ocupando os mesmos espaços sociais que os homens, a gente ainda observa que não é feito da mesma maneira. Você observa que as mulheres estão ganhando salários menores do que os homens. As diferenças entre homens e mulheres na sociedade, a gente precisa entender, na verdade, o aspecto cultural da nossa sociedade. A nossa sociedade ela foi fundada em cima de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, onde as diferenças entre homens e mulheres elas começaram a aparecer devido às lógicas de força, primeiramente. Depois das questões das lógicas de força, essas mulheres elas começaram a ficar o quê? Confinadas dentro do espaço da casa, do lar. Então as tarefas que eram destinadas às mulheres eram somente tarefas do lar, enquanto os homens eles tinham como tarefas sair para trabalhar e prover o sustento do lar. Então essas diferenças elas acontecem nesse aspecto justamente por conta daquilo que se foi pensado para as mulheres e aquilo que se foi pensado para os homens desde séculos atrás. Elas já conquistaram muitos espaços, tanto no mercado de trabalho, quanto na mídia, quanto no meio cultural.
Eu acho que a grande questão não é só a conquista das mulheres, mas eu acho que é todo um olhar da sociedade para as mulheres. É preciso que as mulheres ocupem os espaços de poder, ocupem cada vez mais cadeiras de liderança nessa sociedade e que essas mulheres sejam reconhecidas pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pela sua capacidade. O trabalho de levantamento dessas questões de valorização da mulher, né, da questão do gênero, né, é sempre discutido na sala de leitura e nas aulas que eu tento possibilitar para todos. Uma grande situação que é recorrente aqui é fazer a valorização das escritoras mulheres. Porque quando a gente faz esse processo, a gente traz a escritora para dentro da aula, a gente demonstra que as capacidades, né, de escrita, as capacidades de se colocar dentro de um processo literário, ele é pertencente tanto para homens e mulheres. Isso independe das questões de gênero. Então, dentro da sala de leitura, esse trabalho ele acaba sendo muito específico e é preciso fazer pesquisa. Agora mesmo, né, nós temos uma escritora, a Lígia Fagundes Telles, sendo indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, já foi vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura e do Prêmio Camões. E agora nós temos, pela primeira vez, uma autora brasileira sendo indicada para esse prêmio. Então, levantar questões como essa durante a aula fazem com que as mulheres elas sejam valorizadas e sejam vistas em todos os papéis que elas podem exercer dentro da sociedade. Sexo frágil. Não foge. Quem é você? Eu me chamo Débora Garcia, sou moradora aqui da Zona Leste, moro em Itaquera, cresci e nasci aqui. Eu sou formada em serviço social, trabalho no serviço público como assistente social e também tenho um trabalho paralelo com cultura. Então, atualmente, eu trabalho com literatura, né? Também tenho outras atuações com música e com teatro também, mas o meu foco é a literatura, né? Então, sou escritora, gosto muito de ler, gosto de poesia e gosto de fazer o que me faz feliz, né? Isso me faz feliz. Trabalhar com cultura, trabalhar com as pessoas e saber que a minha literatura pode contribuir para alguma mudança é o que me faz feliz. Para você, as mulheres são tratadas da mesma forma que os homens? Não, infelizmente, na nossa sociedade, as mulheres não são tratadas da mesma forma que os homens, né? Porque a gente tem a questão do machismo, que é estruturante na nossa sociedade. Então, toda a sociedade ocidental, ela é estruturada no poder do homem, né? No poder do macho, né? E a sociedade é organizada de uma forma que o trabalho da mulher é explorado e que o corpo da mulher é tido como um objeto que deve ser colocado a favor do homem. Essa é basicamente a ideologia do machismo, né? Que a mulher ela deve se colocar a favor da vontade e do desejo do homem. E isso se manifesta na nossa sociedade em relações desiguais, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres, né? Enfim, o machismo se expressa, né? E isso numa forma limite dessa violência, chegam-se na questão da violência física, né? Então hoje é um fato comprovado que mulheres são vítimas de violência de todas as formas, né? Violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, infelizmente, a sociedade não trata homens e mulheres de uma maneira igual. É claro que a gente busca transformar isso e eu, por exemplo, uso a minha literatura como uma forma de transformação para alertar as mulheres sobre essa violência e também para que as mulheres possam se sentir fortes para romper com essa violência. Então, eu uso a minha arte para isso, né? Para empoderar as mulheres para romper com qualquer tipo de violência. Por que existem essas diferenças e quais são elas? Então, essas violências existem por conta da forma como a sociedade é organizada, né? Como eu falei para vocês, a gente tem sociedades que são sociedades matriarcais, né? Onde a mulher é o centro da organização social. Nas sociedades ocidentais, a sociedade se organiza de uma maneira patriarcal, onde o centro da vontade social vem a partir do homem, né? E então todas essas manifestações que eu falei para você, a violência física, psicológica, a violência sexual, que é a questão do estupro, né, que a gente tem hoje
né? É uma coisa que acontece muito, embora as pessoas não falem muito, né? O estupro, a violência sexual, ela acontece de uma maneira absurda na nossa sociedade. E isso tudo vem a partir da ideologia do poder do macho em relação ao corpo da mulher e à vida da mulher, né? Então, por isso que acontece, né? A violência, ela é uma manifestação dessa ideologia da supremacia do homem em relação à mulher. O que a mulher precisa conquistar para obter seus direitos? Então, a mulher, na verdade, ela precisa... Acho que a gente já caminhou bastante, né? Acho que o primeiro passo para você buscar os seus direitos e para romper com qualquer relação de violência é, primeiramente, você reconhecer que você está numa relação de violência. Porque a violência ela é tão cultural na nossa sociedade, né? Enfim, tem famílias onde a violência com a mulher é muito naturalizada, então às vezes a gente não percebe que a gente está sofrendo violência porque a violência é cultural. Então primeiro você precisa reconhecer que aquela não é uma relação saudável, reconhecer que você está sendo vítima de violência, para depois você conseguir reagir. E uma forma que a mulher pode reagir a essa violência é se apoiar em outras mulheres, né? Porque sozinha você nunca vai se sentir capaz de fazer. Então, primeiro, se apoiar na força de outras mulheres. É muito importante que a sociedade apoie uma mulher que esteja sofrendo de violência, né? Porque é um processo. Ninguém rompe com a violência da noite para o dia. Então, você precisa, primeiramente, ter uma condição, um apoio familiar, um apoio emocional, um apoio material também, né? Porque muitas mulheres não saem de relações violentas porque não tem trabalho, porque o homem nunca deixa ela trabalhar. Então, como é que uma mulher com filhos para criar vai abandonar a sua família? Né? Como é que ela vai fazer? Então, tem uma série de fatores que impede, às vezes, a mulher de romper com uma relação de violência. E ela precisa, principalmente, do apoio da sociedade e do governo no que se refere a políticas públicas, né? Então, quando uma mulher vai numa delegacia da mulher, ela tem que ser bem acolhida, né? Ela tem que ser ouvida. Ela tem que ter equipamentos que ela possa buscar ajuda, que ela possa ir com os filhos dela. E, principalmente, a gente precisa que a lei se cumpra, né? Que esse agressor, ele seja preso, né? Que a gente não banalize a violência doméstica. A violência contra a mulher não é coisa de marido e mulher, é um problema de todos. E principalmente dos órgãos de garantia de direito das mulheres. Então, quando uma mulher procura ajuda, ela tem que ser acolhida e a queixa dela tem que ser registrada. O agressor tem que ser punido, porque assim a gente começa num ciclo de mudança cultural, né? O homem tem que saber que quando ele agride uma mulher, ele vai ter que pagar por isso, né? E a mulher agredida, ela tem que ter a confiança de que ela vai ser apoiada no que ela precisar. Então a gente precisa de que a sociedade seja mais sensível em relação à violência contra a mulher, né? E principalmente que os órgãos de defesa e proteção à mulher sejam efetivos. Como você consegue, através do seu trabalho, valorizar as mulheres? Então, eu procuro colocar a mulher como protagonista da minha literatura. Principalmente eu sendo mulher e sendo uma mulher negra, eu me coloco enquanto protagonista do meu trabalho, né? Então eu escrevo coisas positivas de empoderamento, enaltecendo a mulher, incentivando essa mulher, encorajando essa mulher a ela ser o que ela quiser, né? Eu passei ali na sala da mulher que vocês organizaram e tem lá uma frase escrita: o lugar da mulher é onde ela quiser. E realmente, né? Antigamente, mas ainda é uma prática muito comum, né? Eu falo antigamente, mas é uma coisa que é do nosso cotidiano, que o lugar da mulher era reservado ao ambiente doméstico. E hoje a gente fala, não, a mulher ela pode estar em qualquer lugar, ela pode e deve fazer o que faz ela feliz, né? Então eu uso a minha literatura para passar esse recado para as mulheres, de que nós somos seres humanos, que a gente tem capacidade, que a gente não deve aceitar nenhum tipo de opressão. Então, não só eu, mas como muitas mulheres da periferia estão usando a literatura para empoderar outras mulheres a romperem com a violência e a buscarem a realizar os seus sonhos. Deixa uma mensagem para as mulheres. Nossa! Bom, então eu queria deixar, enquanto uma mulher, né? Eu quero deixar um recado para todas as mulheres do Brasil, para todas as mulheres que são da periferia, que a gente é capaz e a gente deve ser feliz. Eu acho que o compromisso que a mulher deve assumir consigo mesma é de ser feliz, né? A gente não deve aceitar nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de violência. Eu sei que não é fácil a gente romper com isso, mas a gente tem força para viver de uma maneira diferente.
Então eu espero, o meu recado que eu deixo para vocês mulheres é que vocês sejam felizes, né? E sejam livres e felizes. É isso. E hoje podemos perceber que a luta das mulheres por seus direitos e reconhecimento só está começando. Até o próximo programa e tchau, tchau!